Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos comentar o capítulo 5 da obra Estude Viva. Aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo O Bem no Cotidiano. O capítulo 5 nos traz as seguintes mensagens. Diante da consciência de Emmanuel, nosso material de lição de André Luiz, e os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras. O Evangelho, capítulo 17, o item 2. E a questão de número 169 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça as leituras, anotações e reflexões e venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Vamos então fazer as leituras e depois refletir juntos? Iniciamos então aqui esse vídeo comentando sobre o item 2 do Evangelho, capítulo 17, do capítulo Sede Perfeitos. O item 2 nos comenta a respeito da fala de Jesus. Sejam perfeitos assim como o vosso Pai, o nosso Pai Celestial é. O que Jesus quis dizer com isso? Deu para nós um caminho. A qual caminho nós devemos seguir? Quando nós pensamos no nosso Pai, em Deus, nós estamos pensando na máxima evolução, naquele que mais perdoa, naquele que mais ajuda, naquele que mais ama. O item 2 comenta que o grau, o tamanho, a extensão da perfeição de um indivíduo, de um espírito, está ligada com o tamanho, a extensão do seu amor. Porque aquele que ama, ele é benevolente, ele é indulgente, misericordioso, abnegado. Em outras palavras, quem ama, ama pela alegria que é amar. E ele nos comenta o seguinte, o egoísmo, o orgulho, todo aquele sentimento que sobrecita a personalidade, o eu, destrói qualquer, ou pelo menos, como diria o Evangelho, destrói ou pelo menos enfraquece a caridade. Então ele nos comenta que o caminho da perfeição, sede perfeitos, é todo e qualquer caminho que esteja contrário ao egoísmo e ao orgulho, e que esteja a favor ao bem para todos, amar sem olhar a quem, e assim por diante. Aí podemos fazer essa reflexão. Mas João, é difícil fazer isso. Realmente, não é uma tarefa fácil. Mas façamos a seguinte reflexão. Imagine o amor que você tem pelos seus pais. Por que não tentar expandi-lo para os seus tios, para os seus primos, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos e, por fim, por toda a humanidade. Iniciemos por esse amor, aquele amor que é verdadeiro, que quando critica, critica para o bem, a crítica construtiva, que quando abraça, abraça sem pedir nada em troca, que quando ama, ama pela alegria de amar. Então, quando Jesus disse para nós, sejamos perfeitos assim como Deus é, não é que nós chegaremos à perfeição de Deus, não é isso. Mas é nos colocarmos um caminho do que nós devemos fazer. Porque eles comentam, a essência da perfeição é a caridade. E a caridade máxima é amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Pessoal, observem, Deus, o soberano, ele ama aqueles que lançam ódio contra ele, fornecendo ar, fornecendo o oxigênio, água, os recursos. Ele não obriga a ninguém para que todos ali o acreditem e o louvem. Não. Deus nos ama pela alegria que é amar. Observem isso. Em algum momento Deus está a nos exigir que nós o louvemos, que nós o enaltecemos, que nós tenhamos a obrigação de acreditar nele? Não. Ele nos fornece a oportunidade da vida e, em troca, que nós possamos valorizar, como nós comentamos em vídeos anteriores. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, que a pergunta 169 do Livro dos Espíritos vem um questionamento. O número de encarnações para que se chegue nessa imperfeição é invariável? Eles falaram que não. Depende do progresso de cada um. Apesar do progresso ser quase que infinito, tem muito o que ser caminhado, nós podemos
adiantar ou prolongar de acordo com as nossas escolhas, diante da nossa consciência, perante aquilo que nós temos como principal objetivo. Aquele que foca muito na matéria, aquele que foca muito naquilo que é perecível, naquilo que vai embora, vai prolongando mais. Porém, aquele que foca naquilo que é eterno, nos sentimentos, aquilo que foca nas verdadeiras obras que permanecem, que são o amor, a bondade, a fraternidade, o bem em si, isso ele comenta, encurta. Então é juntando essas perspectivas que nós façamos uma reflexão. A importância de fazer o bem, sem olhar a quem, é o melhor convite que nós podemos fazer a nós e aos outros para evoluirmos. É nesse momento que a gente pega então a mensagem de Emmanuel, diante da consciência. O Emmanuel faz um questionamento muito interessante que ele diz, aqui colocadas as nossas palavras. Qual que é a atitude mais elevada que nós somos capazes de fazer? Se então nós temos o cotidiano, e o nosso cotidiano basicamente é feito por ações, né? Qual que é a ação mais elevada que nós podemos ter? Ele coloca a vontade do Criador na essência. É aquela atitude que está alinhada à vontade de Deus. Em outras palavras, é aquela que caminha para que sejamos perfeitos que nem Ele, que sejamos instrumentos dele. A atitude mais elevada é aquela que a essência é a vontade do Criador. Refletemos, qual a vontade do Criador? Aquele que nos criou. Qual a vontade, a essência dele? E aí, observaremos que é a execução do bem. Então, a atitude mais elevada que nós podemos ter no nosso dia a dia é a prática do bem. E aí ele fala, cada situação exige uma ação específica. Para encontrar a atitude mais elevada, procure realizar o melhor de ti, em benefício de todos. Ou seja, lembra na mensagem que a gente viu do Evangelho que o orgulho e o egoísmo são os caminhos contrários e que destroem ou enfraquecem qualquer princípio de caridade, porque convenhamos, caridade, amar, doar sem olhar a quem, exige com que nós tenhamos ali amor para com o próximo. E não o egoísmo de pensar em nós primeiro e no orgulho de achar que somos melhores do que o outro. Que nós tiremos um momento aqui e reflitemos, pessoal. Quando um ser humano se eleva, todos nós nos elevamos com ele. Quando um ser humano cai, todos nós caímos junto com ele. Vamos refletir sobre a importância de ajudarmos uns aos outros, sobre a importância de dizer aos outros que eles são importantes para nós. Porque um momento nós estaremos separados e ficaremos com a sensação de que não amamos o suficiente. Por isso, faça o bem hoje, amanhã e sempre. E aí o Emmanuel nos convida a cada situação praticar uma bondade. E aí ele faz uma lista. Vamos comentar esta lista? Bom, comentando então, acabei pegando aqui o livro, vamos comentar aqui, então, a atitude mais elevada é praticar o bem. Cada situação exige uma ação específica. E aí o Emmanuel vai nos dar algumas dicas de algumas situações e o que fazer para praticar o bem. Olha que lista interessante. Acompanhe. Na conduta, sinceridade. Ou seja, na conduta do dia a dia, seja leal, seja verdadeiro, seja honesto com os teus princípios. Se você acredita nisso, honre. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Quantas vezes na dificuldade, não acredito nisso. Isso aqui, aqui nesse momento não vale a pena aplicar isso. Então ele fala, olha, na conduta, seja sincero. Sinceridade, lealdade, veracidade, lealdade. Tá? No sentimento, limpeza. Ou seja, não é o fato de que nós sempre seremos luzes e tudo mais, mas é ter a ideia de purificar. Purificar é o quê? Limpar. Saber discernir e deixar o que é bom. O que é ruim não é negar, mas é limpá-lo e ver o que há de interessante e de luz nele. Na ideia, sempre elevação. Que nós não tenhamos a ideia que é o ponto inicial de qualquer ação, que a nossa ideia seja sempre elevada. Se não, saibamos limpá-la. Na atitude, serviço. E o que é servir? Servir é ser útil, oferecer algo. Quem ama é útil. Quem é útil oferece algo. E convenhamos,
Todos nós aqui queremos ser útil. Queremos terminar a nossa jornada e falar: a minha vida valeu a pena. Eu contribuí para que a humanidade andasse pelo menos um pouquinho para o caminho do bem. Ele continua. No repouso, tenhamos dignidade, ou seja, quando formos descansar, não tenhamos exageros. Sejamos dignos, sejamos leais àquilo que nós acreditamos, tanto no repouso quanto no trabalho. Na alegria, tenhamos temperança, ou seja, equilíbrio. Quantas vezes na alegria nos vem aquela euforia e nós acabamos nos cegando e não vemos os problemas que estão ali por chegar. Então, chegou a alegria? Tenha equilíbrio. Saiba saboreá-la. Não deixe essa alegria se transformar numa euforia. Todos os excessos escondem sempre faltas. Na dor, tenhamos paciência, ou seja, resignação. Entender que a dor não vem para nos rebaixar e sim para nos elevar, que nos mostra caminhos que nós devemos ali refletir e pensar: será que estou fazendo o correto? Preciso de um reajuste? Ou seja, a dor nos convida a refletir. Por que não aprender a refletir com ela e também com outros sentimentos, como a alegria, a bondade e etc. Ele fala: no lar tenhamos devotamento, ou seja, dedicação. Na rua, gentileza. A gente nunca sabe como está o dia daquela pessoa que passa por mim. Se algum ente querido faleceu, se ela passa por alguma dificuldade familiar ou no emprego. Então na rua, sejamos gentis. Na profissão, tenhamos diligência, ou seja, cuidado, atenção. Aquilo que me foi confiado, que eu faço o melhor, que eu ofereça o melhor que eu tenho, tendo atenção e ajudando os que estão ao meu redor. No estudo, aplicação, ou seja, teoria é bom, mas prática. Então aplique aquilo que está sendo estudado. No poder, liberalidade, ou seja, quando tiver poder, seja generoso. Saiba utilizar o poder não a favor de si, mas a favor de todos. Na afeição, quando estiver afetuoso por alguém, tenha equilíbrio. Na corrigenda, tenha misericórdia, ou seja, compaixão de pensar: vou corrigir não para humilhá-lo, mas para torná-lo melhor, porque na situação dele eu poderia fazer o que ele fez, ou talvez, quem sabe, pior. E ele continua: na ofensa, perdoe. No direito, no desprendimento, ou seja, você tem o direito disso, mas não agarre isso com todas as suas forças. Seja desprendido, saiba o que você pode controlar e o que é da vida controlar. Saber essa diferença é muito importante. O que nós controlamos? As nossas reações, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O que vem externo a nós não temos controle. E é preciso abrir mão para que possamos fluir junto com a vida. Na obrigação, que nós entendamos, se eu tenho uma obrigação, aquilo é um resgate. Então, se é me confiado isso, se eu tenho uma obrigação, seja de cuidar de filhos, seja de cuidar de um estabelecimento, seja da obrigação de cuidar do meu corpo, é um resgate. Resgatar algo que é necessário. Na posse, seja abnegado, ou seja, saiba abrir mão, seja altruísta em utilizar daquela posse a favor de todos. Na carência, lembre-se, conformidade, ou seja, quando vier aquela carência e ela começar a querer vir para o lado da vitimização, venha ali com a aceitação. Realmente, não consigo ter tudo, não consigo ser completo. A aceitação é o melhor ponto quando a carência é identificada. Interessante esse conselho, né? Na tentação, resistência. Resista, lembre-se, seja digno e leal aos seus princípios. No ensino, quando for ensinar alguém, busque sempre demonstrar. Quantas vezes ensinamos somente na teoria e não colocamos a prática? A melhor maneira de ensinar é através da demonstração. Em outras palavras, do exemplo. E ele finaliza: no conselho, quando for aconselhar alguém, haja com exemplo. Não fale algo que você não faz, que você não pratique. É através desses conselhos muito interessantes de Emmanuel que ele então coloca a situação e o que então fazer. Para cada situação do nosso cotidiano, para cada ação, há um meio de praticar o bem. Que sejamos então leais, que sejamos então honestos, que sejamos então cada vez mais amorosos uns com os outros. Lembrando
que viemos para cá para sermos versões melhores de nós mesmos. Por fim, porém não menos importante, finalizaremos esse vídeo com os comentários da mensagem, o nosso material de lição de André Luiz. Ele faz uma comparação muito interessante que é, imagine estudantes, alunos da escola sem material de lição. Do que adiantaria a escola? Eles ficariam perdidos, teriam dificuldade para aprender. Concordam? Ele fala, qual é o material de lição na nossa vida? Aonde que nós vamos fazer os exercícios? Aonde que nós vamos aprender? Aonde é que nós vamos praticar? Uns com os outros, com os nossos irmãos, com a natureza. O nosso material de lição é a nossa vida. Que saibamos reconhecer isso e valorizá-la. Ou seja, vamos refletir aqui. A Terra é um educandário, uma grande escola. Nós somos alunos. E o nosso material de lição é aquilo onde nós podemos colocar a prática, exercer, dar o exemplo, fazer o nosso melhor, aprender, são os nossos próprios irmãos, a natureza, o meio ao nosso redor. Então ele comenta, as nossas ações influenciam indiretamente o conjunto da humanidade. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente fala assim, gente, mas a minha ação eu não consigo atingir todos os grupos e agir com todos os grupos ao mesmo tempo. Realmente não conseguimos, mas você age em cima de uma pessoa, que age em cima de outra, que vai em cima de outra, etc, etc. No fim, a sua ação indiretamente, ela impacta toda a humanidade. Lembre-se, quando você se eleva, toda a humanidade se eleva junto com você. Somos convidados, então, a educar a vida e o coração para a existência maior. Em outras palavras, a educar para o aumento, a expansão do amor, da capacidade de amar. Lembremos da mensagem do Evangelho. O tamanho do amor, a extensão do amor está intimamente ligado com o nosso grau de perfeição. Quanto maior o tamanho do amor, mais perfeitos seremos. A justiça superior concede o melhor para cada um, ou seja, o que cada um precisa está ali, na sua frente. O que você precisa fazer é organizar e fazer o que a vida te pede. Como assim? Exemplo. A vida hoje te convida para que você seja um funcionário de tal empresa. Você recebeu aquela oportunidade. Então é o melhor caminho que você pode seguir. Hoje a vida te convida, por exemplo, para que você seja mãe, para que você seja pai. Então seja o melhor pai e mãe que você pode ser. Hoje a vida te convida para que você seja um professor. Então ensine o melhor que você pode. Ou seja, na justiça divina, na justiça superior, sempre o melhor nos é dado, nos é confiado. Então, saibamos valorizar isso. Que então possamos usar o amor para reduzir as nossas deficiências e barreiras. Ou seja, comecemos pelo amor que temos pelos nossos pais. Refletemos sobre esse amor. Por que esse amor não pode ser expandido? Para aquele irmão, para aquele próximo que passa por mim, reflita. Ele também tem um pai, ele também tem uma mãe, ele também tem sonhos. Por que não expandir esse amor? Por que não reduzir as nossas barreiras e conectar cada vez mais os nossos corações? E aí ele fala que possamos então agradecer as pessoas que são virtuosas, mas auxiliamos aqueles que estão inseguros. É o dinamismo construtivo. Aqueles que são mais evoluídos, saibamos escutá-los. E aqueles que estão com uma dificuldade no caminhar, saibamos auxiliá-los. É essa dinâmica em aprender com aquele que sabe muito, ajudar aquele que pouco sabe e fazer esse dinamismo. E um ponto muito importante, nós temos que entender, sabemos muito talvez em um ponto da vida e outro não. Então em cada situação podemos às vezes ser aquele que precisa de ajuda ou talvez sejamos aquele que irá então fazer a instrução. Em outras palavras, saibamos cooperar com a vida. Saibamos ter dinamismo. E aí André Luiz, então, nos fala, para finalizar a sua mensagem, recolher a inspiração dos que acertam e amparar aqueles que transviam. Devemos estimular as mínimas aspirações nobres, jamais devemos lisonjear o mal. Ou seja, quantas vezes, quando vemos algum irmão com raiva, enfurecido, nós vamos lá e colocamos mais lenha na fogueira. Não façamos isso. Quando vemos ali um pinguinho de amor, um pinguinho de bondade que seja, saibamos colocar fogueira e lenha ali. Ou seja, ampliar essa bondade, ampliar este amor, jamais lisonjear o mal. Façamos esse compromisso. O bem no nosso cotidiano está justamente em estimular a bondade e, quando a maldade aparecer,
ignorá-la. Quem sabe até matá-la. Então, ele continua. Imagine então os alunos sem material de lição. A vivência é o nosso material de lição. A Terra é um educandário. Então, que nós tenhamos a capacidade de fazer a realização de vários benefícios generalizados, sem olhar a quem? A nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, a toda a humanidade. Então, pessoal, quando nós pensarmos o bem no nosso cotidiano, que possamos ali então ter lealdade com os nossos princípios, que possamos hoje buscar fazer o melhor, começando a amar, a expandir o nosso amor. Façamos um compromisso, imaginemos, se todos os seres humanos que existem aqui na Terra hoje fizessem o seguinte compromisso: hoje eu vou buscar amar uma pessoa a mais. Amanhã, 2. Depois, 3. Olha o quão bonito seria isso. Imaginemos isso. Imaginemos se 7 bilhões de pessoas decidissem hoje expandir o seu amor para além dos horizontes. Que mundo seria esse? É com essas reflexões que encerramos esse vídeo. Eu espero do fundo do coração que possamos, através desse estudo, colocá-lo na prática. Um beijo, fiquem todos bem.